Fala, meu povo, excelente dia, excelente sexta-feira. Estamos aqui agora, mais uma sexta-feira, começando, e nós estamos aqui com um especialista na área de imigração. Para nós aqui que estamos em Portugal e em qualquer lugar do mundo, todo mundo quer saber como se chega aqui, como imigrar, e aqui vamos passar essa pauta para a Lísia Jacinto. E aí, Lísia, seja bem-vinda. Obrigada, muito gratificante ter você aqui conosco. Queremos te ouvir, né? Saber um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória, o que te fez vir aqui, né, para Portugal. E é isso. Fique à vontade. Obrigada, Rebeca, Érica, Daniel. Para mim é uma alegria estar aqui hoje com vocês, um prazer mesmo. Eu amo falar sobre isso, porque fala um pouco da minha vida, né, da minha vida pessoal como profissional e como imigrante também. E pelo que eu acredito que é as pessoas virem para cá de forma legal, porque quando a gente não é que você não, se você vier como imigrante de forma, veio como turista e decidiu ficar, todo aquele processo que a gente conhece, que não pode dar certo, mas eu acho que a caminhada ela é muito mais difícil quando a gente escolhe fazer dessa forma. Eu vim para cá com a minha família em 2022, fiz um master aqui em 2010 na Espanha, então eu sempre tive meio que uma vontade de um dia voltar a viver na Europa. E foi passando o tempo, e eu comecei a me programar para isso. Então o que eu falo para as pessoas hoje, quando eu vim para cá em 2022, que eu não vim em 2022, eu comecei a vir em 2018. Eu comecei a me programar e me planejar, ia saber o tipo de visto, qual seria o país, a melhor forma de poder empreender e trabalhar. Tudo isso não começou naquele ano que eu cheguei aqui, começou antes. Então, eu gosto de falar sobre planejamento, conhecimento e vir com visto. Nossa, que bacana. Agora, pergunta que não quer calar. Vamos falar sobre essa imigração aí, que todo mundo dentro de casa quer saber em relação às pessoas que estão hoje, não só em Portugal, mas você sabe que as pessoas, quando elas querem ir para outro país, né, elas vêm sempre primeiro para Portugal, né, para fazer o documento, se preparar. E o que você acha das pessoas que estão hoje aqui, principalmente sem um documento, porque agora aqui em Portugal sempre surge uma lei, vem outra, todo dia tem uma mudança, né? E eu queria saber, né, mas o povo aí de casa também, como que as pessoas fazem para não ficar ilegal hoje, né? A gente está entrando aí também o ano de 2025, para saber como que as pessoas vão, daqui para frente, vão agir em relação, porque não é simplesmente sair do Brasil e falar assim, cara, eu tô saindo do Brasil, vou lá para Portugal, me aventurar e pronto. Não, tudo existe uma preparação, né? Então eu queria saber, porque Portugal, a gente já falou aqui sobre os arrendamentos, sobre outras coisas também que está muito caro em Portugal, o custo de vida também está muito alto. Então eu queria saber, né? Como que essas pessoas fazem, porque já estão dentro de Portugal, chegaram em Portugal e a lei já foi, né, falada aí que só vai poder vir aqui em relação com visto. Mas ao mesmo tempo, saiu já essa semana falando que Portugal também está para aprovar para voltar tudo de novo, o pessoal brasileiro entrar aqui e ficar. Eu não gosto assim, muito de criar essa expectativa, assim, Sim. Porque você sabe como é que é? Surgiu a notícia, imediatamente já tem pessoas falando que podemos ir para Tem muito Portugal, fake, né? Também. Surgiu a notícia falando que a CPLP agora vai voltar, né? Que a gente está falando aqui dessa questão da CPLP. E aí o meu telefone começa a ser bombardeado, então quer dizer que vai ficar tudo certo, então quer dizer que eu posso ir, não preciso mais pedir o visto. São pessoas que às vezes estão em processo de visto lá no Brasil, Sim. então não preciso mais fazer. Não, gente, continua tudo igual, pelo menos por enquanto, não mudou essa Sim. questão de vir para Portugal com visto. A gente tem uma expectativa essa semana, vai passar pelo parlamento ainda, a aprovação ou não, de poder se regularizar em Portugal através da CPLP. Então hoje, quem deseja vir para Portugal, por favor, faça o procedimento ali certinho, da gente pedir o visto. Fica tranquilo que sempre é possível encontrar um tipo de visto que se adeque à sua realidade. Isso é muito importante, né? Falar, porque às vezes as pessoas acham que elas não têm condições de vir para Portugal se não for como turista, por medo de não ter um visto que seja adequado para a situação dela. Não, a gente estuda, a gente analisa, por isso que eu gosto de conhecer as pessoas e saber aonde elas se encaixam. Sim. Mas vamos falar de quem está aqui.
né, que eu sei que existem pessoas que vieram para Portugal e foram surpreendidos depois com o fim da manifestação de interesse que aconteceu em junho e ficaram ali num limbo entre o que eu faço agora. A gente precisa sempre estudar o caso dessas pessoas e ver em que artigo, existem artigos dentro da lei de estrangeiros que permitem que a gente encontre uma autorização de residência para essas pessoas com dispensa de visto, que a gente chama, que talvez elas se enquadrem. A gente enfrenta uma questão hoje que é falta de agendamento, né? Na AIMA a gente tem falta de vagas dentro da AIMA hoje. Então, às vezes, essa pessoa tem o direito, a gente conseguiria encaixá-la dentro desse artigo e não consegue o agendamento. Então, ela fica ali um pouco dentro desse limbo, porque aí a gente vai ter que partir para situação de verificar se ela pode, se ela é um caso que se encaixa, por exemplo, numa ação contra a AIMA, né, para conseguir a vaga, que eu acredito que vocês também já tenham escutado falar, que muitas pessoas estão entrando. Então, existe a possibilidade, sim, de se regularizar estando em Portugal. A gente precisa ver se se encaixa, né, qual é o artigo que a gente conseguiria encaixar essa pessoa e depois ir para a questão do agendamento. Mas, enquanto não se define essa questão da CPLP, é nossa esperança, até porque a gente sabe que muitas pessoas foram levadas a acreditar que a CPLP seria a salvação da vida. E eu estou inclusa nisso, né? Eu acho que até foi. Eu acho que para um número de pessoas resolveu no momento que elas precisavam de trabalhar. Teve muita coisa que foi útil para mim. De conseguir essa autorização de residência, estar aqui de forma legal para que as empresas pudessem contratar, por exemplo. Então, eu sei que para muitas pessoas foi. E para outras foi um verdadeiro tiro no pé. Ficaram impedidas de sair de dentro de Portugal. Então, eu tenho pessoas que trabalham precisando viajar, por exemplo, e que hoje tem um problema relativo a essas questões. Agora uma pergunta, doutora. Eu acho que quando a pessoa, se ela começa já mal, chegando em Portugal, já não está sem trabalho, e ela começa a arrumar trabalho, mas ela arruma o trabalho com papéis falsos, que é muita coisa, muita gente faz isso. E outra coisa que é pior, as empresas aceitam, porque elas querem também contratar pessoas assim com papéis falsos. Por quê? Porque se tiver um probleminha, eles sabem que as pessoas não vão denunciar, porque a pessoa já está com problema já de utilizar papel falso. Então a pessoa se torna já um escravo, entendeu? Já fica com medo. Então a senhora podia dar uma dica aí. É melhor começar, né, as coisas honestas, certinha, entendeu? Mesmo que você está passando dificuldade em Portugal, tentar fazer as coisas certas. Porque é muito fácil ir para os lados errados, né? Começar, a tentação é muito, né? A pessoa quer trabalhar, a pessoa quer pagar aluguel, aí vai lá, alguém oferece, vou fazer a cartinha, vamos fazer aí, 200 euros, 150, é mais barato se você vai trabalhar. E já ainda, empresas aceitam, é mais, né? A tentação é maior. Isso é comum aqui? Conhece casos assim? A gente sabe que pode acontecer, a gente sabe que existe. Não, na França, se não existe, brasileiros, 99%. Aqui em Portugal não sei. Tipo, não existe, a gente sabe que existe a questão da o imigração governo ilegal, também sabe. A gente sabe que o governo também sabe, porém, eu acho que é a sorte. Não seja pego. Você... Eu acho que... Para não ser pego. Eu não gosto de julgar, porque a gente não sabe a situação que trouxe essas pessoas aqui e o que faz cada um de nós se submeter a determinadas situações para conseguir viver, né, na Europa, né, como a gente tem essa coisa de viver na Europa. Mas eu, como profissional do direito, né? Como alguém isso já é o cúmulo do absurdo, né? Você já começa mal, você já começa pela porta dos fundos, né? Você não entra, então você vive com medo. Deus me livre, viver com medo, você não pode pegar metrô, você pode andar por todo lado, não dorme. Você ser uma empresa que facilita esse tipo de imigração, você também corre risco, né? Você também tem questões penais envolvidas nisso. Quem recebe um documento desse também. Então, assim, gente, quer vir para Portugal? Há maneiras de vir de forma legal. Não se iludam com ofertas, né? Tá muito fácil. Mirabolante. Tem alguma coisa errada. Vai né? tudo rápido. Vocês vieram. E vocês sabem que o processo de vir não é fácil. Não. É difícil. Tá muito fácil, desconfia. Aluguel muito barato, desconfia. A gente sabe que Portugal não tem aluguel barato hoje, né? Muitas ofertas mirabolantes. Sim. Tem alguma coisa de errado nisso. E depois você pode pagar um preço. E também, assim,
Quer imigrar? Vamos imigrar certinho também, né? É o nome do meu Instagram, Imigra Certo. Ai, que legal. Que é justamente... Porque quando a gente fala do certo, não é só o certo legal, né? Sim. Mas é esse certo que evita o sofrimento. Você tem porque a paz. Ético, né? O certo sabe? ético. Aqui, ó, ninguém quer pagar uma advogada, doutora. É a verdade. Porque, Mas tem né? que me pagar, gente. Mas eu Porque- tive que pagar não, meu documento. né? Olha pra Foi? você ver. Tive que Vamos pagar. contratar a doutora, ela vai resolver os papéis pra vocês, né, fazer o processo tudo certo, correto. As pessoas querem procurar coisas fáceis, mas depois vai pagar 3 vezes É isso. o seu valor, É que isso. poderia ter chegado bem antes. Doutora, resolve que eu tô sem papéis, eu quero ter papéis, entendeu? E resolver. Mas aí vai pra aquele caminho mais fácil, depois é preso, aí depois tem que pagar advogado pra tirar, aí depois tem que pagar o advogado pra começar os processos. Então, É o jeitinho, né? A É, gente gente, gosta de trabalhar com jeitinho jeitinho. mineiro. Sou mineira, mas eu não tenho jeitinho, tá? É o jeitinho. Mas olha só, gente, a gente tá falando sobre questão do pessoal ter documento falso. Você tá falando assim, o pessoal de casa vai até rir. Quem é que vai querer, imagina, ficar aqui ilegal dentro de Portugal? Ok, beleza, mas o salário lá embaixo. Não é? O pessoal vai logo Meu pra Deus. Suíça, vai lá pra... O pessoal tá nos Estados Unidos também, lá, sem documento. Então as pessoas vão escolher outros lugares melhores. Mas eu acho que todo governo, toda vila, toda cidade precisa de imigrante. Não tenha dúvida. Não tem, não tem olha, dúvida. olha a Precisamos. França, Paris. Eu fico olhando os franceses. Eles nunca vão combinar pegar o lixo. Não combina. São de corpo, não combinam, não são fortes, porque você vê a metade são os africanos que fazem esse trabalho e depois eles querem expulsar os migrantes, que são os africanos que fazem. E os africanos que são musculosos, fortes, eles pegam porque é grande a lata de lixo, é enorme. Então, rápido, em menos de 3 minutos. Onde um francês vai conseguir, não consegue nem pegar a sacola para tirar dentro do apartamento. Mas você sabe que eu acho que até essa questão da gente, eu digo a gente, no sentido do brasileiro ou de outros povos que acabam vindo para cá e se submetem muitas vezes a determinados tipos de trabalho que o local não quer, Sim. né? Que o francês não quer, que o português não quer, Sim. tem um pouco a ver com essa questão. A forma como a gente entra, a forma como a gente decide imigrar, porque esse posicionamento nosso também, isso para mim não é bom, isso daqui eu não aceito, com isso eu não quero trabalhar, vem muito da forma como a gente chegou em Portugal. Sim. Então, a imigração ela é muito compatível, importante. né? A imigração é muito importante, os países precisam Precisa. de força de trabalho, sim, mas cada vez mais eu percebo que se nós entramos num país de forma legal, com autorização de residência, Sim. nós temos um pouco mais Mais de de chance possibilidades. de escolha, Sim. né, de realmente enfrentar o mercado de trabalho com base no nosso currículo, por exemplo. Isso, é verdade. E muitas pessoas que vêm acabam se submetendo a A determinadas subempregos, a subempregos, e você subsalários. às vezes vai olhar o currículo daquela pessoa e você fala, meu Deus, É. né? E você vai entender que é alguém que saiu de lá, às vezes, com essa ideia Sim. de que aqui ela conseguiria um trabalho, chegou, não consegue porque não tem documento, Sim. e ela vai se submeter a determinadas situações. E, doutora, quantas pessoas que eu vi saindo do Brasil que têm a mesma formação que você, advogado, é dentista e começa do zero. Não, eu comecei Eu do zero, fico- mas o zero é aí que tá. Porque existe o zero, que é o poder da escolha do seu zero. Eu sei onde é o meu zero, onde eu queria começar, o que eu queria atrapalhar. Sim. Eu sou advogada, eu vim para cá, inscrita na Ordem de Veio Portugal quando? Qual ano? em 2022. Na pandemia. Logo a seguir a pandemia, Sim. depois que a gente Já catou foi um os treinamento caquinhos, para né? você, foi um treinamento. A gente tinha preparado a empresa, todo o escritório no Brasil, na pandemia, para Sim. trabalhar no online. Então, Aham. hoje a gente consegue continuar com nossos escritórios no Brasil, graças a Deus. Funciona. Mas quando eu cheguei aqui, eu sabia que o meu zero era dentro da minha profissão. Sim. E isso é É. muito importante, sabe? Quando você sai de Você lá ter do essa Brasil... clareza, né, do que É. você quer. Porque muita gente vem formado, vem com suas competências e habilidades, e aqui não. Tipo, eu vou começar o que aparecer. Mas assim, se isso for uma escolha consciente, você sabe que Sim. você tá vindo para cá e você Sim. topa tudo, Aham. tá tudo bem. Mas quando você vem programado, planejado para poder fazer a sua vida A questão acontecer do planejamento. eu falo muito muito sobre importante. planejamento e conhecimento. Sim. Quem quer vir para Portugal Precisa. precisa. É um dos requisitos básicos. Tem que fazer um planejamento, né? Tem. Porque sem planejamento não dá, né? Porque É. a doutora falando sobre a questão de imigração, né? Das pessoas se prepararem para estar aqui, para estar vindo.
eu penso assim, sabe, que tudo na vida não é fácil. Então, se você vem pra cá pra você ficar ilegal, não vale a pena você tá vindo pra cá arriscar a sua vida, os seus sonhos. Eu acho, não, e fora a saúde. Você volta ou depressivo, ou com uma doença, porque o estresse. Quantas pessoas... Não, você não tá entendendo. A pessoa sai do Brasil, ela vende o carro, ela vende a casa. Vende tudo. Ela vende tudo, aí ela vem do zero. Ela chega aqui... Por quê? Porque muitas pessoas estão aqui e ficam iludindo as pessoas no Brasil. Falando, olha, eu tenho um iPhone, eu tenho isso, eu tenho um carro e tal. Aí a pessoa tá lá, tá pensando isso tudo. Não mostra... Vou vender... não fala a realidade. A realidade. Aí a pessoa larga tudo lá e vem cá e chega aqui e vê que não é. A pessoa entra em depressão, entra nas drogas, na bebida. Quantas pessoas acontece isso? Sim. Entendeu? Por quê? Porque também muitas pessoas gostam de passar uma imagem na internet de mentira. Não, a gente não pode ficar olhando as pessoas fazendo vídeo na internet, falando, olha aqui, eu tô com um carrão, tô com Audi, tô com isso, sem investigar, ver a realidade. E as pessoas largam tudo lá, vem pra cá, só o quê? Vai ficar depressivo, porque vai ficar com dívida. E depois vai ficar com, né, uma pessoa que perdeu tudo. O que vai acontecer? E às vezes não tem nem como voltar, né? Não tem como, Não tem não mais quer nada nem pra voltar, onde não quer nem ir. voltar, não quer voltar pro mais Brasil. pra onde- Não, a pessoa até gostaria de poder voltar, Mas não não volta, tem você tá lá com pra onde, dívida né? lá, Eu acho que é o que você está falando, assim. Primeiro que imigrar já é isso, né? A gente já tem o risco de ter Sim. tristeza, depressão, Sim. ansiedade. Você tá com Tudo. ausência de tudo que de te tudo, era, a Sair família, daquele ecossistema. de tudo que você é conhecido como vida, né? Sim. E você abre mão de tudo Da aquilo e família. vai para um outro país onde você não conhece ninguém. Você vai se submeter, de repente, a determinados Tem que tipos se de trabalho. reinventar. Você tem que se reinventar, você vai passar por determinadas humilhações, às vezes. Então, quer vir? E quando você também não vem com planejamento, se torna mais difícil. Muito Por quê? mais. Porque você vai começar a sua vida do zero aqui. Você vai esquecer, eu era advogado lá no Brasil. Conheço muitas pessoas que falavam assim. chega aqui e fala. Eu era advogado, estou na restauração. Mas você tem que estar na restauração com propósito. Sim. Você não pode se acomodar. Com Por quê? data, né? Isso, porque se você se acomoda, você não vai sair daquela zona sua. Você vai ficar ali, tá bom, vai passando o tempo. E Portugal é lugar que tem muitos trabalhos, que as pessoas acham assim, só tem restauração, só tem na limpeza. Não, vai de você. Você que tem que ter fazer um planejamento na sua vida e determinar. Falar assim, não, eu vou pagar essas dívidas aqui, depois que eu terminar, eu já vou procurar outra coisa melhor, porque quando eu cheguei aqui em Portugal, eu vim sem planejamento, sem nada. Você vem em que ano? Eu vim em 2021. Eu vim em 2022 também. Você tem vivido? Então, eu vim sem planejamento, doutora, e não foi fácil. Foi uma prova quando eu cheguei, cara, eu fui morar num quarto que tinha 6 pessoas. Meu Deus. Vamos falar a realidade. As pessoas às vezes não querem falar, tá tudo bem. Não é tudo bem, não. É processos quando a gente não vem com planejamento que a gente... o preço que se paga. Que a gente paga um preço muito caro. Mas graças a Deus que eu sou muito determinado e falei assim, não, eu quero isso aqui, eu vou conseguir. Eu queria colocar esse programa no ar. Há 2 anos atrás, eu estava com esse planejamento, eu falei assim, cara, eu quero fazer tudo que eu fazia no Brasil. Eu queria estar nos shows, que eu sou produtor de eventos, então, quando eu cheguei, eu falei assim, esquece. Mas eu falei assim, não esquece não vou esquecer. É minha porque história, eu sei que né? a qualquer momento eu vou estar lá pisando nos palcos. Sim. Eu determinei. Eu passei minha virada, foi dentro de um ônibus, trabalhando. Eu falei, caraca, meia-noite vai dar, falta 5 minutos para a virada. Sim. E aí, quando a gente saiu do trabalho, foi na restauração, que foi lá em Gondomar, a gente pegou o autocarro. Quando a gente pegou o autocarro, falou, caraca, já tá virando o ano. E a gente, um frio danado, falou, chovendo, e falou assim, caraca, lá no Brasil o pau tá quebrando, e aqui nada. Aí quando foi no outro dia, cedinho, tive que sair de novo para ir trabalhar. Mas assim, sempre determinando também. Sim. Não. Mas eu acho que isso é muito legal, assim, eu tenho visto muito essa questão aqui, porque o brasileiro, ele tem a coisa do empreendedorismo, ele tem, é diferente, assim, a gente tem essa pegada empreendedora, e cada dia mais eu vejo isso aqui em Portugal, não só em Portugal, assim, mas eu frequento muitos eventos, né, onde eu vou falar sobre empresas, sobre negócios, e eu vejo isso, que existe uma força empreendedora do brasileiro,
que cada dia mais ela se coloca de forma ativa e que nós estamos cada dia mais buscando também o nosso lugar aqui ao sol, tendo as nossas empresas, não estando dispostos a nos submetermos a qualquer tipo de coisa para estar aqui. E isso eu espero que a gente não perca, que a gente, como você falou, eu não perdi a minha visão, sabe? Eu sabia onde eu queria chegar, então eu desejo que a gente realmente não perca essa visão que a gente tem aqui. Fugir do propósito, não fugir né? do nosso propósito. Porque o propósito, ele leva você em lugares aonde o ser humano às vezes não te leva. É isso. E aí eu determinei, falei assim, não, eu quero voltar depois de 6 meses. Eu já saí daquele quarto que tinha 6 pessoas, já fui para um quarto. E aí, graças a Deus, o tempo foi passando e Deus foi abençoando, que graças a Deus que hoje eu estou bem aqui em Portugal. Mas se eu estivesse lá no Brasil, falasse, caraca, vou passar tudo aquilo de novo, não quero não. Agora, doutora, eu já vi muita... Depende de cada pessoa, vai pela fé de cada um. Mas eu já vi pessoas começar com utilizando cartas falsas para imigrar, e depois teve o papel verdadeiro. Mas, atenção, a pessoa acredita em Deus. É bem, sabe, aquela mulher que realmente todo domingo na igreja conhece essa pessoa, e eu fiquei espantada, a fé, porque realmente ela começou com carta falsa, documento falso, e hoje tem o documento em Paris, carta de séjour. E eu acho que Deus não estava na carta falsa, mas Deus. eu acho que Deus estava. Mas eu vou te né? falar assim, eu acho que Deus, ele é um Deus tão poderoso e tão bondoso e Transformou amoroso, a maldição em bênção. que ele consegue transformar o que começou ruim, se transformou em algo bom. Porque, mas, gente, não vamos testar Deus. Não, mas eu vou acreditar que quando Deus olha o coração da pessoa, vê que é uma pessoa que está ali, só vai para a igreja, não está indo fazer mal nenhum. Porque eu acho que os que ficam mais na pior são as pessoas que usam os documentos e tá fazendo coisas erradas. Aí eu acho que fica tudo já... Não. Agora, Acho posso que te falar? a gente também com documento errado, mas quantas pessoas que eu vejo que tem documentos falsos, tá indo pra igreja, tá tudo bonitinho, não acontece nada. São anos e anos, passou 10 anos, 20 anos, e tá trabalhando, tá bem, tá recebendo. Eu digo, tem uma proteção sim, porque... quer dizer assim, os meus, Deus fala assim, não toca não. Então, gente, se quiser... Mas ninguém quer obedecer, ninguém vai obedecer. É o que eu te falo assim, tem gente que quer obedecer a Deus e tá ali chorando, Senhor, eu tô aqui usando isso aqui, mas até quando o Senhor abrir a porta para me ter o verdadeiro. Mas eu tô seguindo... Eu acredito muito na fé. Eu acho que a pessoa passa tanto processo difícil aqui, que mesmo fazendo um documento errado, e quer trabalhar, quer lutar, e Deus tá vindo lá, e Deus faz assim. Olha, Deus Deus. Passa, meu filho, vai. Deus é Deus do a gente impossível. da imigração aqui. Eu acho que Deus não age como um agente de imigração que vai impedir que o que começou errado permaneça errado. Pelo contrário, eu acho que ele vai tentar te dar uma solução. Endireitar eu já para vi você. tantas pessoas sair do Brasil, por exemplo, uma pessoa que eu conheço, ela saiu do Brasil porque o marido dela morreu e ela queria sair daquele pensamento, veio para cá. E ela foi muito humilhada, não só por ele, pela família. Então ela estava em tempo de se matar. E ela foi para Londres. Então, o que acontece? É de história a história. Então, às vezes, Deus conhece o que você passa. Ninguém conhece, mas a pessoa conhece. Mas Deus conhece. Sim, e acredito realmente que Deus pode transformar, né? A maldição em bênção. Os caminhos que começaram tortos, ele consegue endireitar. Mas o preço que a pessoa paga até isso, né? Eu sempre digo que Deus não tira as consequências, né? As consequências das nossas escolhas... O que você semear, você vai colher. As nossas escolhas, elas vão trazer consequências. Se nós chegarmos aqui sem documento, ou com documento falso, ou tendo que submeter a determinado tipo de trabalho, a gente vai ter que passar por isso. Eu acho que quando a pessoa usa o documento falso, eu acho que ela fica na maldição de não ir para frente. Isso eu já senti. Porque é assim, é como se o que você está fazendo, você não consegue juntar dinheiro. Você pode trabalhar, você tem um dinheiro para pagar o aluguel e tudo, mas eu acho que fica preso. Você não consegue viajar, você não consegue fazer mais, entendeu? Por quê? Porque você está mentindo. A mentira não é de Deus, é isso que eu tô te falando. Mas eu vejo assim que Deus não permite a pessoa daquilo ali ficar pior. Por exemplo, a pessoa que está indo para a igreja, ela tem um documento falso.
Mas ela tá indo pra igreja porque ela quer ter um verdadeiro. Deus não vai fazer a polícia chegar e prender ela, não. Porque ela já... Ela tá... Eu tô te falando, que eu conheço. Agora entramos aqui em polêmica, hein? Tem umas polêmicas aqui nessa manhã. Eu não sei o que Deus pode fazer. Sim, Deus é amoroso, né? ele é muito lindo. Mas eu creio realmente nisso. Se eu fosse Deus, eu ia escolher as pessoas. Passa você não. Se estivesse lá na imigração, eu falava assim, peraí, documento falso? Peraí, você veio pra cá pra quê? Trabalhar? Aí a pessoa, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar. Então, vai trabalhar lá na restauração. Passa. O seu castigo vai ser... Não, Agora, doutora, outra pergunta. Para a pessoa, né? Não podemos fazer papel falso, tá? Então, temos o quê? Ou um casamento com um português, ou uma portuguesa. Existe hoje, vindo do Brasil para cá, o visto de procura de trabalho. Antes era um pouco mais difícil as pessoas... Por que as pessoas vinham como turistas e chegavam aqui e faziam uma manifestação de interesse? Porque justamente elas não tinham a oferta de trabalho ainda. Mas hoje, com o visto de procura de trabalho, que é justamente um visto que te permite vir para Portugal de forma legal e procurar um trabalho, encontrar um trabalho, você tem 120 dias mais 60 para encontrar esse trabalho, não tem por que você vir como turista. Mas eu preciso fazer uma reserva financeira que o visto exige. Ok, todo mundo precisa de reserva financeira. Não tem como vir para Portugal sem reserva financeira. Mas também você pode comprar um imóvel. Se você compra um imóvel, você também... Não, mas existem quantos tipos de visto, doutora? Vários. Olha, tem visto de estudo, visto para empreendedor, visto para quem já tem emprego, né? Quem já tem um contrato de trabalho, visto para nômade digital, visto para empreendedor. Religioso. Visto religioso, visto de investimento. Então, assim, visto para aposentado. E hoje, se fosse, vamos dizer que os 3 mais em altos, de mais procura. O visto de procura de trabalho. O visto de aposentado, que é o visto D7, que já são pessoas que têm uma vida organizada no Brasil e querem vir para cá. Sim. A gente vê um aumento muito grande. Aqui. Ou seja, empreendedor. Os ricos. Não é rico. Às vezes, porque você para vir para Portugal como aposentado, você precisa ter uma renda de um salário mínimo em Portugal, que são 820 euros. Isso dá 6 mil e poucos reais, né? Mais ou menos. Não, 5 mil. 6 vezes 8, 48. Então, né? no Brasil, vai dar uns 5 mil. Isso não é considerado rico, não? Não. Não. Jamais. Pra mim... É uma pessoa que vive acima da média, claro, porque o salário mínimo do Brasil é 1.400 e poucos reais. Já tem uma vida... Mas não é rico. 5 mil reais não é rico. Não é rico. No Brasil? Não, jamais. Não dá pra ser rico com 5 mil. Não, mulher. Tá muito gente, você vai ter uma vida... Brasil, gente, eu tô 20 anos, me perdoa. 20 anos sem ir no Brasil. Não, mas então o aposentado... Eu não sei nem se 20 mil dá rico. Tá bem de vida. A gente ri pra não chorar, né? Mas é real. Dá pra pagar as contas, dá pra sair pro vermelho. Dá pra ir pra um bistrozinho, né? No final de semana. E o visto para empreendedor, que também é um visto que cada dia mais... Aí sim, já acho que é uma pessoa que já tem uma vida financeira um pouco mais organizada no sentido de ter... Porque ela precisa comprovar um depósito de 12 salários para poder vir para Portugal. Então, isso você já dá comprar um também um imóvel... Aqui, você pode agora também... depende, né? Que é o visto Golden que a gente chama. Depende do imóvel, depende da localidade. Mas sim, também é possível fazer através disso. Mas aí você precisa de um investimento maior, alto. Excelente. Doutora, a gente já vai encerrar. Passou muito rápido. Mas se tu tivesse 2 minutos para resumir aqui um conselho, uma dica, um feedback para as pessoas que estão nos assistindo, o que é que tu traria para essas pessoas que querem vir para Portugal, que querem migrar? Diz aí pra gente já fechar aqui com chave de ouro. Primeiro, não acredite em tudo que você vê na internet, em tudo que você ouve e naquele amigo que te prometeu que vai te dar um lugar aqui quando você chegar em Portugal. Então, não acredita. Faz o seu caminho. Lógico que se você tiver pessoas aqui para contar, é excelente. Alguém para te dar uma carta, assinar um termo de responsabilidade para você, isso já te ajuda de muitas formas, financeiramente, a questão do alojamento. Mas não acredite em tudo que você vê na internet. Se informe, se planeje, tenha reserva muito financeira fake, sim, muito fake. Porque não tem como começar uma vida do zero sem nenhum tipo de reserva. E, mais do que isso, existe uma série de vistos possíveis e com certeza a gente junto consegue chegar num visto que se aplique para você chegar em Portugal pela porta da frente, com autorização de residência, podendo se viver aqui de forma legal. Tá. E se você está aqui e está nessa situação, nesse limbo, né, de saber como que vai ficar a sua situação... Contratar a doutora. Também pode me contratar, que a gente chega num denominador comum para que você possa viver aqui em Portugal também de forma legal. Excelente. Obrigada, desde já, viu? muito obrigada. Muito obrigada. Foi informações valiosíssimas.
E, gente, sigam, né, a doutora Alísia Jacinto. @imigracerto.oficial. Pronto, já podem seguir. A gente vai colocar o link. Pronto. E aí o pessoal de casa vai começar a te seguir também, pra gente começar a fazer um trabalho bacana. Legal, eu amei estar aqui com vocês. Obrigada, Érica. Obrigada, Rebeca. Muito obrigada, Daniel, doutora. viu? É uma pena que o tempo passa tão rápido, Não é? mas a gente vai marcar já também para agora, próximo mês, para você estar aqui com a gente. E mandem Pronto. aí as perguntas, né? As pessoas que elas tiverem de Sim. dúvidas e tudo que elas querem que a gente fale aqui. Eu Pronto. acho que isso é bem legal. né? Não, vamos aproveitar que o pessoal está em casa rapidinho, né? Para falar sobre você que tem alguma dúvida em relação a imigrar, como imigrar, para ir para outros países também. Você que está no Brasil, quer vir para cá. Então a gente já vai deixar aqui as perguntas para você mandar uma pergunta para a gente e a gente na próxima entrevista a gente traz para cá para o programa. Excelente. Tchauzinho, gente. Até a próxima. Beijo. Até a próxima sexta.